Seja firme naquilo que Deus confiou a você. Olha aqui o que Paulo disse a Coríntios na primeira carta, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quantas vezes a gente desanima com o nosso projeto? E quando eu digo projeto, é claro que eu não estou me referindo apenas a projetos profissionais, mas todo o trabalho que a gente sente no coração de realizar ou que Deus mesmo nos confiou. Pode ser o cuidado de um filho, pode ser o cuidado de um parente doente, pode ser uma obra social a qual você se dedica, que você se empenhou no começo e depois começou a desanimar por causa de circunstâncias externas. Saiba que tudo aquilo que Deus colocou no seu coração tem um motivo de existir. Ele conta com você para realizar essa obra. Muitas vezes nós nos desanimamos porque circunstâncias externas vêm tentar nos atrapalhar. Saiba que isso é a obra do inimigo, tentando tirar você do caminho, tentando afastar você do projeto que Deus conta que você realize. Quantas vezes, quando fazemos algo de bom por nós ou por outras pessoas, vem aquele desânimo, aquele desespero, aquela preguiça, pensamentos de que não somos capazes, pensamentos de que deveríamos abandonar aquele projeto para seguir com algo mais individualizado, pensando apenas no nosso agora ou apenas em nós mesmos. Quando eu digo isso, claro que eu não quero dizer que você não deve se cuidar, olhar para si mesmo. Isso a gente já tratou aqui no canal sobre uma prioridade. Você primeiro precisa estar bem para depois transbordar sobre outras vidas. O que eu quero dizer é que muitas vezes nos colocamos em um projeto como cuidar da nossa saúde, como cuidar da nossa alimentação, como servir a uma obra social e logo desanimamos, pensamos que aquilo não é pra gente. A gente se coloca numa posição de vítima muitas vezes, precisamos reconhecer, e a gente para. Só que a obra do Senhor, a obra voltada para Deus, ela nunca é infrutífera. E como saber se essa obra é de Deus? Deus nunca quer uma obra só para Ele. Ele não quer uma obra só para glorificar o nome dele, ponto final. Toda obra que muitos irmãos de outras religiões, de várias religiões, que eu digo outras que sequer eu tenho uma religião, mas eu vejo muitas religiões falando, vamos só glorificar o Senhor. Mas como glorificar? Porque se fosse só para glorificar em si, bastaria a gente ficar dentro de um templo cantando ou construindo estátuas, elevando o nome dele, só falando do nome dele. Mas a gente glorifica Deus de verdade quando a gente age, quando a gente faz pelo amor aqui na terra, quando a gente ajuda os nossos irmãos aqui na terra. E quando a gente ajuda a si mesmo, quando a gente busca se evoluir enquanto ser humano. Quando você socorre um irmão que está na rua com frio, com fome, quando você dá o consolo para uma pessoa que está triste, quando você é paciente com alguém que é iniciante em alguma coisa ou com alguém que não está em um dia bom. Quantas vezes essas pessoas que não estão em um dia bom, elas atravessam o nosso caminho, elas cortam a fila na nossa frente, cruzam com o carro na nossa frente, elas são mal educadas e a gente não sabe pelo que aquela pessoa está passando e a gente também tem impaciência com elas e a gente entra naquela energia. O que Deus pede de nós não é a construção de uma grande obra social, Ele não quer que você renuncie à sua família e vá viver lá na África cuidando de pessoas famintas, o que seria lindo também. Mas Ele tem pedido a nós atividades cotidianas que a gente consegue entregar, sem abrir mão tanto de nós mesmos. Ser paciente, não xingar o outro no trânsito, não xingar as pessoas ao nosso redor, não brigar, ser pacientes com pessoas inconvenientes no nosso dia a dia, ser tolerante. E é claro que não é passar a mão na cabeça de quem erra, mas é saber, inclusive, colocar limites com amor. É saber persistir na boa obra. Quando o desânimo bate a nossa porta, que eu não vou me cuidar, não vou comer bem, não vou para academia,
não vou seguir com aquele projeto social, é a hora de a gente ser resistente. Porque a gente precisa sim se fortalecer enquanto ser humano, por isso que eu falo tanto de cuidar da saúde física e mental e espiritual. Nós não somos só um ser físico aqui na Terra, então nós somos um ser físico, mental e espiritual. Mas nós também somos pessoas que servem ao mundo. Por isso que nós precisamos estar bem para servir. Pense em um médico passando muito mal fazendo uma cirurgia no seu corpo. Ele está enjoado, ele está com náuseas. Ele ia fazer bem essa cirurgia? Provavelmente não. Haveria um grande erro, uma grande possibilidade de ele cometer um grande erro. Mas se ele estiver bem de saúde, estiver concentrado, estiver em um dia que ele realmente está feliz, a chance de ter sucesso na sua cirurgia aumenta bastante. Então, por que é que nós achamos que para servir o mundo a gente também não precisa se cuidar? Cuidar do nosso corpo, e é claro que a gente não é só matéria, a gente não é só carne. Cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque tudo o que acontece no nosso corpo é só um reflexo do que tem dentro de nós, inclusive as questões de saúde. Então, cuidar sim da nossa mente, do nosso pensamento, manter a mente equilibrada para evitar ficar doente, para curar as eventuais doenças e estar bem espiritualmente. Recentemente eu assisti uma palestra de uma cardiologista e ela explicou como o bem-estar espiritual é importante para a saúde do corpo, para a saúde do coração. Porque pessoas que têm um bem-estar espiritual, elas conseguem lidar melhor com as emoções, elas perdoam mais, elas guardam menos rancor. E pessoas menos rancorosas infartam menos. Olha que incrível! Às vezes você pensa que está fazendo tudo certo na sua vida, mas você guarda uma raiva, uma mágoa de uma pessoa. Você, quando se lembra da pessoa, fica com raiva, mas logo coloca para debaixo do tapete, não busca perdoar, não busca limpar essa sujeira interior. E aí você tem sido um mau instrumento aqui na Terra. Um instrumento enferrujado. Porque quando você vai servir o mundo, você está com aquela mazela que você não quis olhar, aquela ferrugem que você não quis tratar. Você pode passar mal, do coração inclusive, fisicamente, e também sofrerá com certeza as consequências espirituais e mentais daquele estado de raiva. Você não será inteiro. Então, busque sim, todos os dias, curar a si mesmo. E busque sim curar o ambiente ao seu redor. Não desanime, porque muitas vezes nós somos atacados, nós somos pegos pela preguiça, pela procrastinação, e é isso que tem impedido os voluntários de Deus de dominarem a terra. Às vezes a gente olha para o mundo e pensa que o mundo está ruim, que as pessoas estão cometendo maldades. Como aquela frase diz, que eu não me recordo o autor, que diz que o que assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque se os bons se movimentassem, não haveria espaço para o mal. A questão é que nós, pessoas que buscamos o bem, ficamos com preguiça, deixamos a raiva nos dominar muitas vezes, não cuidamos de nós mesmos, procrastinamos a obra que Deus tenta fazer através de nós. Porque Deus faz com as próprias mãos, eu creio que Ele faz. Mas Ele faz muito por meio de nós, porque fazendo por meio de nós, nós nos melhoramos. E a intenção dele aqui, com a nossa vida aqui na Terra, é que nós evoluamos. Não há nenhum outro sentido para estarmos aqui, senão buscarmos a nossa evolução espiritual, o nosso autodesenvolvimento. E para a gente se desenvolver, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência, o nosso trabalho, a nossa paciência, a nossa mente. O nosso corpo precisa estar bem. Seja um bom instrumento de Deus aqui na Terra. Não desanime com a obra que Ele conta que você faça. E você sabe no seu coração, uma pessoa que assiste um vídeo como esse, ela sabe no coração dela que tem algo que Deus espera que ela faça. É uma obra que Deus conta que você faça. Talvez você ainda não tenha descoberto, porque você ficou ouvindo o mundo, ouvindo
que as pessoas disseram para você fazer. Disseram que você deveria ter uma vida familiar de determinada forma, social, profissional, e você vem enchendo a sua vida de atividades que não estão ligadas com o seu propósito. Eu já fui essa pessoa e muitas vezes me pego escorregando nessa mesma ladainha de repetir aquilo que o mundo disse para eu fazer e não o que Deus me chamou para fazer. O mundo enche a nossa mente de faça isso que você será feliz, faça isso que você terá sucesso, invista o seu dinheiro aqui, compre isso, compre aquilo, vá para tal lugar, estude tal coisa e você vai enchendo a sua vida de algo que não é para você. Se você está nesse momento se sentindo meio perdido ainda, ou se você já se encontrou, mas deu uma escorregada, é hora de olhar para Deus dentro de você, consultar o seu pai, que é o seu maior orientador aqui na Terra, e perguntar o que ele espera que você faça. Onde ele quer que você coloque o seu tempo, o seu dinheiro, a sua inteligência, os seus recursos, aquilo que você aprendeu, os talentos que ele permitiu que você desenvolvesse, não importa se é na cozinha, se é trabalhando em casa, se é escrevendo, se é pintando, não importa. Deus entregou a você múltiplas formas de se desenvolver aqui na Terra, que são os seus talentos e que você deve empregá-los para se melhorar, melhorar a sua vida, melhorar a qualidade da sua vida, sim. Porque você pode sim ser próspero nessa vida, viver com dignidade e transbordar sobre outras vidas. Pergunte a Deus o que Ele quer de você. Tire nem que sejam 10 minutos do seu dia. Sente-se em silêncio. Deixe os pensamentos passarem sem você se apegar a ele e espere. Deus, fale comigo. O que o Senhor quer de mim? Me mostre. Talvez Ele vai falar na hora, talvez Ele vai mandar depois uma pessoa, um vídeo, um livro, um sinal na rua. Não sei. Deus usa formas muito sutis de se comunicar conosco. Escute o que Ele quer dizer a você e vá, seja firme na sua obra. Quando desanimar, volte aqui para o canal, assista vídeos, assista outros vídeos de pessoas que animem você, mas não pare a sua obra. Deus conta com você. Se você gostou desse conteúdo, mande esse vídeo para alguma pessoa que você sabe que precisa dele. Deixe o seu curtir para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Essa também é uma forma de você transbordar sobre outras vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.